Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 10 melhores fundos imobiliários na base dos R$10, para a gente já começar a investir em um valor bem acessível para todo mundo começar a aportar nos fundos imobiliários. Bom, a gente vai olhar cada um desses 10 FIs, vamos ver os seus principais indicadores, mas também o quanto que a gente tem que ter investido, o número de cotas e valor investido para cada um deles, para gerar aquele efeito das cotas infinitas. Ou seja, o nosso dinheiro está ali trabalhando para nós, gerando uma nova cota todos os meses. Isso multiplica demais o nosso patrimônio no longo prazo. É um efeito bola de neve acontecendo no nosso patrimônio. Então bora lá pro vídeo, vamos ver esses 10 FIs. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para te ajudar a ser um investidor melhor, para que você evolua, que você invista, que você enriqueça. E eu vou te pedir duas coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre fica ligado quando eu soltar um vídeo por aqui. Você já fica informado, você já fica ligado sobre o mercado financeiro. Então bora lá pro vídeo sem enrolação, vamos começar aqui com o primeiro da nossa lista. Beleza, esse é o nosso primeiro fundo imobiliário e a gente vai ter aqui uma lista com os principais indicadores dele. Eu vou passar rapidamente por eles e lá embaixo nós temos a quantidade de cotas e o valor investido que nós precisamos ter, no caso aqui no QISU11, que é o nosso primeiro fundo imobiliário que nós vamos ver, para que ele mesmo gere uma cota dele. Ou seja, nesse caso, nesse exemplo, nós precisaríamos ter aqui cerca de 112 cotas do QISU11 ou R$906 investidos nele, para que ele gere no próximo mês, que ele pague dividendos para nós, que vai ficar ali em torno de R$8,15, o que já daria uma nova cota do QISU11. Se a gente for olhar ali em cima, a gente pode comprar o valor dele de hoje, de mercado, está em R$8,09, ou seja, com esses R$900 lá embaixo, investidos no QISU11, nós já ganhamos uma cota extra, R$8,15 no próximo mês. Assim a gente vai multiplicando o nosso patrimônio, a gente investe nesses fundos imobiliários, a gente tem exatamente aqui a quantidade de cotas que a gente precisa em cada um deles, para que a gente aporte e que no próximo mês ele já vai começar a gerar uma cota nova, uma cota infinita desse fundo imobiliário. Claro que para chegar nesse valor, no caso R$900, a gente vai aportando aos poucos. No mês a gente coloca R$10, no outro 50, no outro R$100, conforme a gente vai conseguindo economizar, investir, a gente vai aumentando essas cotas para chegar nesse valor mágico, esse valor das cotas infinitas, que aí sim o nosso patrimônio vai começar a acelerar, a gente vai ter aquela escadinha de dividendos acontecendo no nosso patrimônio. Mas beleza, explicado aqui, agora eu vou passar pelos indicadores e seguir com a lista então dos top 10, esses 10 melhores fundos imobiliários na base dos R$10, um valor bem acessível para a gente investir. O QISU11 então a gente pode comprar com cerca de R$8, o PVPA dele está em 0,90, esse é um indicador que mostra se está caro ou barato. Se esse indicador ele vem abaixo de 1, significa que está barato, ou seja, ele está com 10% de desconto em 0,9. Se ele fica igual a 1, ele está no valor justo. Se fica acima de 1, a gente está pagando um pouco a mais do que deveria ser o preço justo dele. Bom, dito isso, o PVPA dele está descontado, esse é um fundo imobiliário que está descontado na Bolsa de Valores. O patrimônio líquido dele gira em torno de R$400 milhões. Esse é um fundo imobiliário um pouquinho mais recente, então ele é um pouquinho menor também, mas o número de cotistas dele já está em 124 mil investidores. Ele vem pagando um dividendo mensal que fica ali em torno de 0,90% e o dividendo anual tem ficado próximo ali de 11%. Então aqui nós temos a nossa primeira opção. O QISU11, ele é um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. Então é uma maneira muito interessante para a gente diversificar a carteira. Com um ativo, com apenas o QISU11, a gente tem dentro do portfólio mais 30, 40 outros fundos imobiliários. Então essa é a ideia desse fundo imobiliário, ter essa diversificação, e ele vem pagando bons dividendos para nós. E beleza, seguindo aqui o nosso segundo fundo imobiliário é o GALG11. Esse é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Ele investe então nesses imóveis, esses grandes galpões logísticos, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e esses galpões vão ter lá as mercadorias, vão ter as compras que a gente faz na internet, vão estar nesses galpões para depois ir imediatamente para nossas casas. Então, conforme o e-commerce, essas vendas online vão aumentando, esses imóveis acabam se valorizando. A gente pode comprar aqui o GALG11 com cerca de R$9,38 e o seu PVPA está em 1,02, ou seja, ele está um pouquinho acima do seu valor justo. O patrimônio líquido dele gira em torno de R$525 milhões. O número de cotistas está em 82 mil, quase 83 mil investidores. Ele vem pagando um dividendo interessante por mês de 0,90. Lembrando que esses dividendos eles são sempre isentos de imposto de renda. Isso pode mudar no futuro, mas por enquanto é isento de imposto de renda. O dividendo anual dele, a soma do ano, tem ficado ali em 10,57%. E a sua gestora é a Guardian. Bom, para gerar o efeito das cotas infinitas com o GALG11, a gente tem que ter 112 cotas ou R$1.050. Isso iria gerar no próximo mês um dividendo de 9,46, ou seja, R$9,46 já dariam para comprar uma cota, que hoje o valor do GALG11 está em 9,38. Então, com cerca de R$1.050, a gente já consegue
uma cota extra no próximo mês aqui pra gente investir. Vamos pro terceiro fundo imobiliário, agora o Vino11. Esse também é um fundo de imóveis, um fundo de tijolos. Ele é do setor de prédios comerciais. Bom, existe dentro do portfólio dele cerca de 10 imóveis. O principal dele é a sede da Globo, então ele é um fundo imobiliário que se tornou bem conhecido, bem famoso, mas o setor de prédios comerciais como um todo é o que está mais para trás. Se a gente for olhar aqui o PVPA dele, para ver se está descontado, ele está com 0,67, um desconto aqui bem grande de 33%. Ele está muito abaixo do seu valor justo. Bom, a gente pode comprar ele com cerca de R$ 7,19. O patrimônio líquido dele está em quase 900 milhões de reais. O número de cotistas, como eu falei, ele é bem conhecido, tem quase 140 mil investidores. O dividendo mensal dele está um pouquinho para baixo, de 0,78%, mas como é um fundo de tijolos, é um dividendo ok para esses fundos de imóveis físicos, e o dividendo no último ano, dos últimos 12 meses, tem ficado ali em 10,40%. E a sua gestora é a Vinci Real Estate. O que acontece? O setor de prédios comerciais, ele está com bastante vacância. Então esses prédios que teriam ali várias salas alugadas para várias empresas, está com uma vacância, está com salas vazias. E isso acaba diminuindo então o aluguel que o fundo imobiliário recebe, diminui também um pouco os seus dividendos. E por isso que ele está tão descontado na bolsa de valores. Mas conforme as coisas vão voltando ao normal, a tendência é que essas salas vão se recuperando, os inquilinos vão aparecendo, então ele vai acabar pagando mais dividendos também. Para gerar as cotas infinitas, 129 cotas, o que daria R$ 927, para já gerar no próximo mês R$ 7,23 de dividendos, o que já daria uma nova cota do Vino11. Seguindo aqui com a nossa lista, nós temos o VIUR11. Esse é um fundo imobiliário de renda urbana. Ele investe em vários imóveis mais centrais, mais das grandes cidades, como varejo alimentício, varejo de roupas, lojas, a parte de educação. Então ele tem vários desses imóveis que são mais centrais. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 7,93. Ele também está descontado. O PVPA dele está em 0,87, ou seja, 13% de desconto do seu valor justo. A gente estaria comprando ele mais barato. O patrimônio líquido dele tem ficado em 244 milhões de reais. É um fundo mais recente, um fundo mais novo, ele é menor, ele tem 44 mil investidores. O dividendo mensal dele tem ficado ali em 0,89 e o dividendo dos últimos 12 meses 10,91%. A sua gestora é a Vinci. E para a gente gerar o efeito das cotas infinitas, nós precisamos de 113 cotas dele, o que daria um valor investido de R$ 896 para já gerar um dividendo de R$ 7,98, já cobrindo, então já gerando uma nova cota dele mesmo. Assim a gente já vai criando esse efeito bola de neve no nosso patrimônio. E seguindo com a lista, nós vamos agora para os FIs de papel. Nós temos aqui o CPTS11, um fundo também bem conhecido. A gente olhar o número de cotistas dele, está em 243 mil investidores. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 8,12. Ele está um pouco descontado, está com um PVPA de 0,91. Ele tem um patrimônio líquido ali de 2,8 bilhões de reais. Ele é um fundo grande, um fundo conhecido, e ele vem pagando um dividendo mensal que está um pouco menor, está inferior do que o normal dele, está em 0,62%. E o dividendo anual dele está em quase 11%, 10,81%. E a sua gestora é a Capitana Investimento. Para gerar esse efeito das cotas infinitas, a gente precisa de 162 cotas, o que daria R$ 1.315 investidos nele, para gerar já no próximo mês R$ 8,16, o que daria uma nova cota aqui do CPTS11. Seguindo agora, indo para o queridinho da galera, o MXRF11. Esse é um fundo de papel que investe em CRIs, que é aquele crédito que é dado para o setor imobiliário. Nós temos aqui o MXRF11, o fundo imobiliário com o maior número de investidores, são 977 mil investidores. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 10,61, o que representa que ele está um preço acima do seu preço justo. O PVPA dele está em 1,07, ou seja, a gente estaria pagando mais do que o valor justo dele. Mas realmente ele é o fundo que todo mundo gosta, um fundo que todo mundo investe. O patrimônio líquido dele está em 2,5 bilhões de reais. Ele vem pagando um bom dividendo de 1,01% ao mês, que dá um dividendo acumulado ali no ano de 12,62%. E a sua gestora é a XP Vista Asset. Bom, para gerar esse efeito das cotas infinitas, nós precisamos de 100 cotas do MXRF11, ou seja, R$ 1.061, para gerar no próximo mês esse dividendo de 10,72 centavos, o que daria já uma nova cota. A gente está comprando ele hoje a 10,61. No próximo mês a gente já garante uma nova cota do MXRF11. Uma outra opção também muito boa é o VGHF11. Esse é um fundo de hedge, ele tem ali investimentos de papel, ele investe em CRIs, mas também tem outros fundos imobiliários e inclusive ele investe em empresas ligadas ao setor imobiliário na bolsa de valores. Então ele tem uma diversificação bem legal dentro da sua carteira. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 9,24. Ele está no preço justo, o PVPA dele está em 1, ou seja, a gente está pagando o valor justo dele. O patrimônio líquido está em 876 milhões de reais. O número de cotistas, 313 mil investidores, bastante
bastante gente. O dividendo mensal está muito bom, está em 1,05% ao mês, o que deu ali quase 14% no ano, 13,81% nesse último ano, e a sua gestora é a Valora. Para gerar esse efeito das cotas infinitas, nós precisamos de 96 cotas dele, R$ 887 investidos nele, para gerar no próximo mês R$ 9,31, uma nova cota do VGHF11, um excelente fundo imobiliário também para a gente dar uma olhada. E seguindo agora para a reta final, nossos 3 últimos da lista aqui dos 10 fundos imobiliários, na verdade aqui é um FIAGRO, nós temos aqui uma categoria que investe o dinheiro então no setor do agronegócio, mas que são muito parecidos com os fundos imobiliários, eles foram criados da mesma lei, eles funcionam do mesmo jeito, pagando os dividendos mensais, isentos de imposto de renda, então nós temos aqui uma opção para diversificar também no agro, e que vem se destacando bastante por pagar altíssimos dividendos. Nós temos aqui, por exemplo, o RZAG, a gente pode comprar com cerca de R$ 9,34, ele está praticamente no valor justo dele, 0,99 no seu PVPA, ele tem um patrimônio líquido de 650 milhões de reais. Os FIAGROS, eles possuem menos investidores, pois eles são uma modalidade nova, surgiu em 2021, então o número de cotistas ainda é menor se comparado com os fundos imobiliários. Nós temos aqui 78 mil investidores no RZAG, ele vem pagando um dividendo mensal de 1,23%, e o dividendo acumulado no ano tem ficado ali em 15,67%, e a sua gestora é a Risa Asset. Para a gente gerar o efeito das cotas infinitas, nós precisamos de 82 cotas do RZAG, o que daria R$ 765 investidos, gerando já um dividendo de R$ 9,42. Veja que ele paga muitos dividendos com pouco dinheiro investido. A gente já consegue gerar essa nova cota do próprio RZAG. A gente consegue girar, criar esse efeito muito mais rápido com os FIAGROS. Uma segunda opção também do agro, nós temos o XPCA11, também uma excelente opção. A gente pode comprar ele com cerca de R$ 9,13. O PVPA dele está em 0,96, ou seja, 4% ali de desconto. O patrimônio líquido dele gira em 432 milhões de reais. O número de cotistas também parecido, 79 mil investidores aqui no XPCA. O dividendo mensal dele tem ficado em 1,17% e o dividendo acumulado desse último ano, 16,43%. Um dividendo no ano muito bom, excelente. A sua gestora é a XP Vista Asset, a mesma do MXRF11. Bom, nós temos aqui o efeito das cotas infinitas acontecendo com 82 cotas no XPCA, cerca de R$ 785 investidos, já gerando esses R$ 9,19 no próximo mês, já gerando uma nova cota do XPCA11. Seguindo, o último fundo imobiliário da nossa lista é o Vigia11. Esse é um fundo que está pagando muitos dividendos, a gente pode comprar ele com cerca de R$ 9,16. O PVPA dele está em 0,96, patrimônio líquido 821 milhões de reais. Ele tem bem mais investidores. O dividendo dele acabou atraindo mais investidores, são 151 mil investidores. O dividendo mensal dele é de 1,26% e o dividendo acumulado no ano de quase 18%, 17,90% de dividendo isento de imposto de renda. É muita coisa, um valor absurdo que o Vigia está pagando. Para gerar o efeito das cotas infinitas, nós precisamos de 80 cotas do Vigia11, R$ 732, gerando no próximo mês R$ 9,23, já comprando uma nova cota do Vigia11, multiplicando o nosso patrimônio. E agora a gente vai para um resumo da carteira. Nós temos aqui os 10 fundos imobiliários, a gente vê o preço, os principais indicadores lá em cima, nós temos o preço, o PVPA, dividendo do mês, dividendo do ano, tipo, se é de papel, tijolo, ou então os FIAGROS. Então nós temos ali os setores, e lá do lado direito nós temos também o valor investido que a gente precisa ter em cada um deles, junto com a sua cota, para gerar o efeito das cotas infinitas. Dando uma olhada geral, o fundo imobiliário mais descontado é o Vino11. O setor de prédios comerciais está muito descontado, está em 0,67 o seu PVP, então realmente um desconto muito grande. Já o mais caro é o MXRF11, então talvez seja mais inteligente deixar o MXRF de lado e pegar um outro fundo imobiliário parecido, como por exemplo o VGHF, que está ali com um PVP que está no seu valor justo. O MXRF11 realmente está no valor bem caro. O dividendo, o maior dividendo de todos, está com o Vigia, mas lembrando que os FIAGROS, os FIs de papel, eles têm um risco maior, então eles pagam esse dividendo maior, mas também tem um risco maior ali por trás, porque é um crédito que está sendo dado tanto para o setor imobiliário, no caso dos FIs, como um crédito para o setor do agronegócio. Então essas empresas têm que pagar esse crédito e isso acaba gerando ali um risco maior desses fundos imobiliários, por isso esse dividendo também tão alto. O maior dividendo tem ficado ali então com o Vigia, quase 18% no ano. E se a gente for montar essa carteira comprando uma cota de cada um desses FIs, o total da carteira daria R$ 88,19, como a gente pode ver aqui embaixo na esquerda. R$ 88 a gente consegue comprar uma cota de cada um desses fundos imobiliários. Mas para gerar o efeito das cotas infinitas para essa carteira, nós precisamos ter investido cerca de R$ 9.327. Isso iria gerar já no próximo mês esses R$ 88. A gente compraria mais uma cota de cada um desses fundos imobiliários que a gente tem nessa lista.
vista. Isso vai multiplicando nosso patrimônio, claro, sempre que possível a gente vai aportando, a gente vai investindo também no nosso bolso para ir aumentando o patrimônio, mas a gente já garante que o nosso dinheiro está lá trabalhando para nós, gerando novas cotas, isso vai multiplicando, vai gerando o efeito da bola de neve. Por esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado, e eu vou deixar outros dois vídeos, um mostrando na prática como que a gente aplica nos fundos imobiliários através do Banco Inter, e um segundo vídeo te mostrando como montar uma carteira do zero, uma carteira de fundos imobiliários muito bem diversificada, conservadora, segura para o longo prazo. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Meu muito obrigado, te vejo semana que vem, me chamo Tomás Xavier e valeu!